Olá, boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, 1º de outubro. Começamos juntos o Outubro Rosa, o mês de prevenção e conscientização à saúde da mulher. Vamos aos destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. De fumar ou de beber? Olha só como os criminosos escondiam a droga que ia para dentro da cadeia. Em seguida, os detalhes. Educação. Menos da metade dos alunos da Serra Gaúcha voltaram para as salas de aula. E o que a experiência de lá pode ensinar para Porto Alegre? Luta pela vida e pura alegria. Você vai saber já já qual era o sonho dessa menina. Prepare o lencinho, porque é de se emocionar. História sensacional. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E olha, pessoal, já foi dado o sinal verde. Porto Alegre está autorizada a retornar às aulas a partir da próxima segunda-feira, mesmo estando apenas há uma semana na bandeira laranja. De acordo com o governo do estado, a condição é que a capital se mantenha na mesma categoria do distanciamento controlado. Com isso, dia 5, próxima segunda, fica autorizada a reabertura de escolas de educação infantil, ensino médio, superior e técnico. Os anos finais do ensino fundamental podem começar a partir de 28 de outubro. Já os anos iniciais só retornam em 12 de novembro, portanto, decisão importante dada aí o aval pelo governo do estado, mesmo na bandeira laranja, e nós aqui tentando fazer a nossa parte, conscientizando você de casa a manter os protocolos, manter o distanciamento para que a gente permaneça na bandeira laranja e a partir daí comece a forçar a queda ainda maior dessa pandemia na capital dos gaúchos. E olha, você sabe o que a experiência na Serra Gaúcha pode ensinar para nós aqui da capital? Lá em Caxias do Sul, onde as aulas foram retomadas há aproximadamente 10 dias, apenas 30% dos estudantes de ensino médio voltaram para as salas de aula. Na educação infantil, o número é um pouco maior, 40%. E eu quero saber agora do Guilherme Fadanelli, ao vivo, que tem mais informações. O que a Serra pode ensinar para a capital gaúcha, Fadanelli? Boa noite, meu amigo. Oi, Gemali, boa noite. Pois é, tem muitas coisas que a Serra acabou aprendendo na prática, fazendo, né? As escolas aqui precisaram seguir uma série de adaptações internas para poderem retomar as atividades. E isso inclui também novos hábitos nas rotinas dos estudantes, que têm que usar máscaras, passar álcool gel, medir a temperatura, manter o distanciamento. Aqui em Caxias, todo esse processo começou pela educação infantil, que voltou no dia 8 de setembro e teve que obedecer às regras ainda mais rígidas, como o uso de protetores nos pés, uso individual de brinquedos, entre outros. O próximo passo da rede de ensino foi então se preparar para o retorno do ensino médio. Aqui na Serra, as escolas puderam retornar no dia 21 de setembro, mas nem todas retomaram as atividades. Em Caxias, das 10 escolas particulares que oferecem o ensino médio, apenas 5 já voltaram a receber alunos presencialmente. Outras 3 devem voltar na semana que vem e 2 seguem, por enquanto, apenas com aulas remotas. Mas a adesão das famílias ainda é baixa, Chemali. Enquanto na educação infantil, como você disse, gira em torno de 40%, no ensino médio esse índice cai, fica entre 20% e 30%. Para as escolas, esse ainda é um período de adaptação e é preciso ganhar a confiança dos pais para o retorno dos alunos. Vamos ouvir. No momento que nós temos a equipe toda comprometida com este cuidado e apropriada das práticas que precisam ser aplicadas, a gente e a família e as crianças também se sentem seguros. Tanto é que as evidências comprovam. O retorno foi sendo ampliado a cada dia. Ao passo que as famílias sentiam-se seguras, nós tivemos um retorno maior. Agora, aquelas famílias que ainda não estão 100% seguras, as escolas também pensam em não prejudicar os alunos e estão transmitindo a mesma aula que está sendo dada ao vivo
para quem ficou em casa. Em algumas delas, inclusive, Chemali, há professores específicos para atender as dúvidas de quem está acompanhando tudo de forma remota. Mas para os estudantes, voltar para a escola faz toda a diferença para o aprendizado e também para a socialização, que é tão importante nessa idade, na adolescência. Vamos ouvir. Eu acho muito melhor ter aula aqui na escola, porque em casa também é um ambiente de muita distração, tem muitas opções para que a gente esteja fazendo, além de estar olhando para a aula online. Então, aqui na escola tem um controle maior também e é um ambiente preparado, né? Dentro de casa, além da gente ter só a família e não ter o contato com outras pessoas de fora, a gente não consegue colocar aquele papo em dia que a gente tinha com as amigas, enfim, de conversar sobre assuntos aleatórios. E realmente, ficar conversando pelo celular é uma coisa cansativa. Pois é, Chemali, aqui a gente está um pouquinho à frente, mas ainda aprendendo. Tem algumas coisas que Porto Alegre já pode aprender com a Serra, mas todos, é claro, vão aprender realmente fazendo e principalmente, né, retornar com segurança. A socialização é um ponto importantíssimo. Agora a segurança, né, Fadanelli, isso aí realmente só com a vacina. Falar nisso, faz tempo que a gente não atualiza o pessoal de casa com relação aí às pesquisas da vacina. Vai ser assunto para a semana que vem. Mas já eu volto a conversar contigo sobre o clarão da Serra Gaúcha. Em seguidinha, a gente volta a te acionar aí direto de Caxias do Sul. Ainda sobre educação, pessoal, uma outra cidade que se prepara para o retorno das aulas é Santa Maria, a principal cidade do centro do estado. Hoje, o Colégio Militar, lá de Santa Maria, realizou um treinamento que simula a retomada na instituição. Os alunos só poderão acessar as dependências da escola após a higienização das mãos e dos calçados e medição de temperatura. Protocolos importantíssimos. As salas de aula só poderão ter alunos com distanciamento. O horário do intervalo será diferenciado para cada turma para evitar a aglomeração. Os lanches, importante, né? Não poderão ser compartilhados e deverão ser levados de casa. Outra novidade no colégio é que haverá um médico militar para realizar o primeiro atendimento dos alunos que tenham, porventura, algum sintoma de Covid-19. O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozobon, publicou hoje no Diário Oficial do município que o retorno das aulas deve ocorrer no dia 13 de outubro em toda a rede de ensino lá em Santa Maria. E a gente fala agora de um assunto muito importante: os golpes contra os beneficiários do auxílio emergencial. Você já foi alvo disso? Pois a Polícia Federal investiga quase 200 casos aqui no Rio Grande do Sul e intensificou hoje ações de combate justamente a essas fraudes. Só aqui no Rio Grande do Sul são 172 casos em investigação pela Polícia Federal. São pessoas que conseguiram auxílio mediante fraude, sem se enquadrar nos grupos que poderiam ganhar os R$600. Essa fraude pode ser uma informação falsa prestada por um indivíduo, por alguém que quer obter esse auxílio emergencial, sendo que essa pessoa não tem direito a recebê-lo, mas ela não se enquadra naquela situação, mas ela omite alguma informação e obtém esse auxílio. Como também eventuais fraudes que são praticadas por organizações criminosas, que furtam informações, senhas, e com isso eles fazem a solicitação, a obtenção e o saque do auxílio de forma indevidamente, sem que às vezes nem a própria pessoa saiba que aquele dinheiro está sendo sacado em nome dela. Segundo a PF, entre os investigados estão políticos, empresários, advogados e servidores públicos. Essas pessoas podem responder por crimes como furto mediante fraude, estelionato, inserção de dados falsos e invasão de dispositivo. Quem obteve o benefício de maneira irregular e quiser evitar problemas com a Justiça, pode acessar o site criado pelo governo federal para devolver o auxílio. As pessoas que foram vítimas desses saques ilegais devem procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para registrar a irregularidade do benefício. Vocês viram aí, né? Políticos, empresários, advogados, servidores públicos, ainda dá tempo de devolver o dinheiro e evitar problemas maiores com a Polícia Federal, viu, gente? Ainda falando sobre o auxílio emergencial, a partir de hoje, os beneficiários nascidos no mês de abril, aquelas pessoas que têm direito, podem sacar ou transferir o dinheiro da poupança social para outras contas,
Falando nisso também, o Tribunal de Contas e a Controladoria Geral do Estado flagrou 3.500 servidores públicos aqui do Rio Grande do Sul, no cruzamento de dados, que sacaram o benefício do auxílio emergencial. Esse pessoal, nós vamos tratar disso nos próximos dias. Podem ser exonerados, perder a função pública por se envolver em fraude, por meter a mão num dinheiro que é de quem realmente tem direito. Se você é servidor público, recebe parcelado, mas recebe, não tem direito ao benefício. Bom, o assunto agora é Libertadores da América, é futebol, mas a notícia não é tão boa para o São Paulo, que deu adeus, à competição para conquistar o tetracampeonato. Ontem, com transmissão exclusiva aqui do SBT, o tricolor paulista infelizmente foi derrotado pelo River Plate por 2-1 em Avejaneda, lá na Argentina. A equipe de Fernando Diniz não tem mais chances matemáticas de garantir uma vaga na próxima etapa, a próxima fase do torneio, as oitavas de final. O tricolor, lá de São Paulo, se mantém na terceira colocação do grupo, com apenas 4 pontos e somente para cumprir tabela. Já na última rodada, o time enfrenta o Binacional no Peru no dia 20 de outubro. É um time brasileiro dando adeus, Quem poderia conquistar o 4º título vai ficando pelo meio do caminho. Foi um baita jogo, mas infelizmente não foi a vez dos brasileiros. Eu volto a falar agora com o Guilherme Fadanelli para saber se você aí da Serra, você aqui da região metropolitana, viu o meteoro que iluminou o céu aqui do Rio Grande do Sul, Fadanelli, e esses fenômenos cada vez mais frequentes aqui para os gaúchos, né? Exatamente, Chemalho. Dessa noite ocorreu a 1h09 da madrugada. Foi um clarão que rasgou o céu. Eu vi esse fenômeno, levei um susto, achei, Chemari, num primeiro momento que até era fogos de artifício, alguma coisa assim, porque Sim. O clarão foi muito forte na minha janela. E eu moro no primeiro andar, então não tem, assim, uma vista, ampla, assim. Então eu achei que era alguma coisa muito próximo da minha janela. Mas não teve nenhum tipo de estrondo, não teve nenhum tipo de barulho, só aquele clarão. Aí depois passou, mas muita gente aqui de Caxias acabou até ligando para a Brigada Militar, para o Corpo de Bombeiros, para pedir informações, porque se assustou. O que a gente sabe, Chemalha, é que trata-se de um bólido, que é um tipo de meteoro que atravessa a atmosfera do planeta e tem até mais brilho que a lua cheia. Segundo a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, após análises, eles concluíram que a explosão final ocorreu a 22 quilômetros de altitude sobre o município de Vacaria, aqui nos campos de cima da serra. Ele pode ser visto tanto aqui na região nordeste do Rio Grande do Sul, pegou também ali a região de Taquara e também no leste de Santa Catarina. Dificilmente ele traz riscos, viu, Chemalha? Algum tipo de dano, já que ele se pulveriza no ar e cai fragmentado. Mas fica aí a imagem, Impressionante. É um primo distante do cometa Halley, Fadanelli? Tá certo, meu amigo. Boa noite pra ti. Até a próxima aqui no Segunda Edição. E ainda hoje, gente, vocês vão ver que a criatividade dos bandidos não tem limites. Olha só como a droga era escondida para entrar na casa prisional, lá na cadeia. Olha só, tá aí a imagem. E ainda hoje uma história emocionante de quem venceu a luta do transplante. Você também vai se emocionar junto com a gente. Voltamos já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Agora, olha só o que aconteceu lá em Santa Maria, na região central do estado. Agentes da penitenciária estadual da cidade encontraram maconha misturada na erva mate que seria entregue para os presos dessa unidade aí. Tá aí as imagens, gente. Os agentes flagraram no pacote de erva mate diversas porções de maconha. Eles precisaram aí peneirar a erva de chimarrão para encontrar aí os tabletinhos da droga. O caso foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento do município. Agora fica aí o registro de mais um estilo criativo. Será que iam tomar um chimarrão diferente lá na cadeia? Pois tá aí, tentaram ingressar com a droga. A gente sabe que droga dentro da cadeia vale muito mais. Eles tentam, mas a SUSEP está sempre de olho. Dessa vez se deram mal. E os pequenos produtores se preparam o ano inteiro para vender na Expo Inter. É importante lembrar que, mesmo na pandemia, é possível comprar as delícias da agricultura familiar lá no Parque de Exposições Assis Brasil, o meu estande preferido. E a Alessandra Bergman vai explicar direitinho como chegar lá e sair com as sacolas cheias. Roda aí!
Pois é, Chemali, muitas dúvidas do pessoal para fazer compras com segurança lá no pavilhão da agricultura familiar. Aliás, pavilhão que está aberto todos os dias até domingo, sempre das 10 da manhã às 20 horas. O acesso aos visitantes está liberado para quem for de automóvel. Tem geleia, tem salame, queijo e os produtores estão bem satisfeitos, apesar das condições que tiveram que se adequar este ano. Mais de 1.500 automóveis já visitaram o espaço. Passa lá você também, a entrada é pelo portão 1, bem na frente da BR-116. Tem um caminho que passa e leva até o pavilhão. Não precisa sair do automóvel, vale a pena prestigiar os 56 expositores de todo o estado que estão lá. E amanhã tem desfile comemorativo na Expo Inter, é o desfile dos animais em comemoração aos 50 anos do Parque Assis Brasil. E também a gente vai fazer uma live às 16 horas pelo Facebook do SBT. Eu recebo os organizadores do evento e também o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que vai nos falar sobre ensino no campo. É contigo, Chemali! É hora de falar de eleições 2020. Você aí sabia que não é só o candidato que pode usar as redes sociais para pedir o seu voto? Você também pode apoiar o político da sua preferência, mas é preciso tomar alguns cuidados. Quem nos explica tudo passo a passo é o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral, Daniel Vobeto. Os candidatos podem usar as redes sociais, sim. Tá? Os candidatos, os eleitores podem usar as redes sociais, podem apoiar candidatos, podem fazer críticas a outros candidatos. A principal questão se refere aos impulsionamentos, né? Que é quando, de uma forma artificial, mediante pagamento, se consegue dar à rede social uma visibilidade maior para as nossas postagens. Então, o impulsionamento só pode ser feito pelos candidatos. Os eleitores não podem impulsionar mensagens. Então, fique atento. O candidato pode impulsionar as próprias mensagens, mas no dia da eleição isso é proibido, gente. Além disso, os candidatos precisam checar as informações que publicam. Então, se algum deles compartilhar uma mentira, fake news, o candidato vai ser responsabilizado por crime eleitoral. Agora respira junto comigo, pega um lencinho, senta direitinho para segurar as lágrimas, porque essa história eu tenho certeza que você vai se emocionar. A gente mostra agora a história da Ana Lavínia, uma guerreira, 9 aninhos, garotinha que emocionou médicos e enfermeiros depois que fez um transplante de fígado. Quem conta essa história é a mãe do jornalismo aqui, a Gabi Lerina. Quando a gente recebeu essa história da Santa Casa, eu disse, a Gabi vai contar pra gente, porque realmente tu tens a sensibilidade, né? Essa questão toda. Me conta agora, o que aconteceu na vida da Ana Lavínia, minha amiga? Boa noite. Oi, Chemali, boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, né? A produção sempre me apronta, né? Tem essas histórias envolvendo crianças. Cai no meu colo e eu adoro contar história boa. Olha só, o sonho da Ana Lavínia, todo mundo que tem uma doença hepática sabe que as pessoas ficam amarelinhas na pele e também nos olhos. Sim. Pois a Ana Lavínia tinha um sonho, sabe de quê? De ter o olho bem branquinho. E foi exatamente o que aconteceu com ela depois que ela passou por um transplante de fígado. Vou botar o sobe-som para vocês ouvirem aí e se emocionarem junto comigo. Ai, pra quê? Já fiquei emocionada de novo só de ouvir aqui. Mas é assim, né? Ó, a Ana Lavínia, ela ganhou de presente esse espelhinho da médica, pediatra, gastro, que cuidou dela lá na Santa Casa, onde ela fez, aqui em Porto Alegre, onde ela fez esse transplante de fígado, a doutora Melina Meleri. E eu conversei com a doutora Melina, que me contou como é que foi essa negociação com a Ana, olha só. Eu falei pra ela assim, eu te prometo que em 2 dias, quando eu for te ver, tu já vai estar branquinha, eu vou te levar um espelho. E aí um dia antes eu saí, fui pro shopping comprar o tal do espelho, tava eu e meu marido atrás do espelho, encontramos um espelho pra ela, daí eu levei
Mas não, vou te dizer, jamais imaginei aquela reação, assim. Eu sabia que ela ia gostar, mas foi incrível, assim. Rapidamente, a Ana nasceu com uma doença rara chamada atresia biliar. Se nada fosse feito, simplesmente o fígado dela iria parar de funcionar. Pois olha só, ela conseguiu fazer um transplante. Quem foi a doadora foi a mãe dela, que doou parte do órgão para a filha. Esta cirurgia durou cerca de 13 horas. Vamos ouvir mais um pedacinho da doutora Melina. Como ela é uma menina grande, já tem bastante tempo de vida, claro que a cirurgia demorou um pouco mais na retirada do órgão, porque estava tudo muito grudadinho no corpinho dela, né? Então essa cirurgia demorou mais pela retirada, né? Mas foi tudo maravilhoso, o tamanho do fígado da mãe foi ótimo, coube perfeito, e ela tá uma evolução surpreendente. Ela vai ter alta nos próximos dias e eu conversei com ela e com a mãe dela agora há pouco. Vamos rodar aí. Uma emoção se deixa sem palavras, porque vê-la feliz, vê-la bem, o que antes para a gente está um dia de cada vez, ver o corpinho dela dando sinais de que o fígado já estava trabalhando numa sobrecarga. E me diz uma coisa, o que tu vai fazer quando tu sair do hospital? A primeira coisa que tu quer fazer? Quando eu chegar na minha casa lá em Florianópolis, entrar no mar, comer o peixe do meu dindo. Linda! Linda demais! Beijo, minha amiga. Beijo, boa noite a todos vocês. Essa emoção. Na sequência tem o SBT Brasil. A gente volta amanhã. Uma ótima noite. Parabéns, Ana. Parabéns à Santa Casa. Tchau.